Queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você uma porção da Bíblia Sagrada que está no livro de Provérbios, capítulo de número 21, o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Você que tem e pode, abra sua Bíblia, vamos acompanhar. E assim como eu estou fazendo com você neste momento, em compartilhando, compartilhe com outra pessoa também, para que ela assim também seja edificada. Pegue uma caneta, pegue um papel, que assim nós não vamos somente ler, mas nós vamos meditar e com certeza aprender. E assim como nos diz a própria palavra, cresçam na graça e cresça também no conhecimento. Vamos lá? Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 2 e versículo de número 3. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifícios. Meus queridos, nós estamos diante desses dois magníficos versículos que nos traz conselhos para toda a nossa vida, para um bom caminhar cristão, para o nosso caráter, para nossas atitudes, para nossas ações. Hoje eu quero falar sobre a justiça no dia a dia, sobre o nosso proceder cristão, que é a palavra de Deus, agir em conformidade com ela. O termo justiça, ele é muito presente na nossa cultura. Ele é algo que nós somos acostumados a ouvir, que nós entendemos e compreendemos em um ambiente humano. Nós entendemos. Todo mundo sabe distinguir o que é justiça e o que é injustiça, principalmente em relações humanas, como aqui já foi dito. Mas o entendimento dos escritores do Antigo Testamento vai muito mais além do que esse simples entendimento que nós temos. O entendimento perante a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em questão de justiça, não é somente em fazer o que é reto aos outros, mas é agir em conformidade com a vontade do Senhor. A justiça é agir em conformidade com a vontade do Senhor. Deus é o padrão máximo de justiça que somente Ele sabe e determina o que é e o que não é correto. É somente nosso Deus. Mas, irmão Diogo, o senhor está falando do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele segue a mesma ideia, a mesma linha. Segue a ideia e nos ensina que nós devemos ser justos, honestos, porque Deus exige isso de cada um de nós. Nosso padrão de justiça não é a sociedade, não é a cultura, não é a política, mas é a palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um leque. Quantos estão distanciando da palavra de Deus? Já que a justiça perante os escritores, a visão deles, o entendimento do Antigo Testamento, dessa visão perante a Bíblia Sagrada, que é agir em conformidade com a vontade de Deus, e muitas das vezes nós estamos nos afastando da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes e quantas pessoas não estão sendo libertas por conta de não conhecer a verdade? Por conta de não querer se aprofundar na verdade. Queridos, você quer um conselho, você quer dar conselho, você quer ensinar o seu filho o caminho que deve andar? Provérbios capítulo de número 2. Filhos, querem atender corretamente seus pais? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Mulheres querem serem boas esposas? Lê lá Colossenses, capítulo de número 3. Nós sabemos que há uma amplitude muito grande na palavra de Deus. Quero ter uma família abençoada, Salmo 127. Quero ter uma família abençoada, amém. Josué, capítulo 24. Eu não sei qual deuses vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a bússola para o nosso caminhar. A palavra de Deus é a que nos alimenta. Nós nos alimentamos carnalmente, mas nós não podemos nos esquecer que nós também somos alma e somos espírito. Nossa alma não é alimentada, nós não temos uma procedência cristã verdadeira. Nós precisamos seguir o que de fato é correto, em agir em conformidade com a vontade de Deus. E o texto mesmo nos diz sobre isso.
O texto afirma isso daí. Fazer o que é justo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. É comum nós vermos pessoas se esforçando para agradar a Deus, com sacrifícios, peregrinações e vários tipos de esforços excessivos. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente sobre isso. O deleite do Senhor em nós está no fato de sermos obedientes e lutarmos para cumprir o que Ele quer para cada um de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos gostam desse versículo. Só que tem uma vírgula e o texto continua. Que andam segundo o seu propósito. Que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, ande em conformidade com Ele. Todas as coisas vão cooperar para o bem. O texto continua. Não é simplesmente uma partezinha do texto que eu gosto. Não, o texto continua. Para nós fazermos o que é correto. Mas isso também não significa que não tenhamos que nos empenhar e de fato nos esforçar para cumprir o que Ele ordena, o que o nosso Deus deixou para nós. Sabemos muito bem que se nós não formos comprometidos, não teremos êxito em nada. Se nós não formos comprometidos com a nossa fidelidade para com o Senhor, em nada nós vamos ter êxito. Posso tentar, posso fazer, mas nada vai ter êxito. Nada vai ter fruto, porque eu não me esforço. O céu é tomado por esforço. Nós precisamos esforçar. Nós precisamos seguir. Nós precisamos lutar. Aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim será salvo. A prova de vossa fé produz perseverança. Algumas versões falam paciência, mas a palavra ali é perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim. Perseverante. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes e constante. O que é firmeza? É você ter algo firme, é você não soltar, é você não olhar para trás. O que é ter constância? É você ser firme e nessa sua firmeza você não desviar o seu olhar. É você não olhar para um lado e nem para o outro, é você ter um alvo. É você seguir para o alvo que é Cristo Jesus. É assim dizer como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos entender e agir em conformidade com a vontade de Deus. Devemos orar, assim como diz Paulo, orar sem cessar. Nós devemos jejuar, nós devemos consagrar, nós devemos se afastar do pecado, nós devemos ler a Bíblia Sagrada constantemente e frequentar os cultos. Não deixai as vossas congregações assim como fazem alguns. É estarmos sempre constante no corpo de Cristo. Nós estamos nos alimentando, edificando. Paulo diz, quando vos ajuntais, um traz salmos, outro traz hinos, e assim segue. Tudo para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos seguir isso daí. Nós vemos que o sentido prático, nós temos diversos modelos de conduta justa na Bíblia. E o livro do Provérbios, ele nos ensina que o Senhor é o Criador de ricos e de pobres. Provérbios 22:2. Então, praticamos a justiça ao tratar todos com respeito e dignidade, independentemente da posição social, cultural, financeira. A Bíblia também nos ensina que o Senhor detesta as balanças desonestas. Provérbios 11. Devemos ser honestos em nossas transações comerciais e não nos aproveitar das situações para obter lucros indevidos. Devemos ser honestos, devemos ser retos diante do Senhor. E além disso tudo, sempre falar a verdade. Fugir da mentira, pois ficarão de fora os mentirosos. Quem é mentiroso, irmão? O diabo. Quem mente é filho do diabo. Nós precisamos ser retos.
Nós precisamos agir em conformidade com a palavra de Deus. Mergulhar em águas mais profundas, pois quem uma vez experimenta a profundidade de Deus não pode se contentar com a superficialidade. Isso alegra os nossos corações e nos aproxima do Senhor. Cada vez que buscamos agir conforme os mandamentos do Senhor, nos tornamos mais íntimos dele. Somos mais abençoados pelo Espírito Santo. Que você venha refletir nessa palavra, que você venha guardá-la na tábua do seu coração e que cada dia nossos passos possam ser mais próximos com o de Cristo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.